Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Queria agradecer aqui pelo espaço dentro da Bots Brasil. Eu vou falar sobre a iniciativa BOSS, que é uma iniciativa para recepcionar pessoas que são novatas dentro do software livre, né? Para a gente trazer mais pessoas, mais diversidade, mais inclusão para dentro do software livre. E a gente fez isso usando o chatbot. Deixa eu passar aqui. Vou me apresentar primeiro. Bom, eu sou a Bruna. Eu sou engenheira de software. Eu trabalho com software já há alguns anos. E dentro desse meio tempo, além do trabalho, fiz alguns trabalhos voluntários também, incluindo a BOSS, que eu vou falar aqui, e o PyLadies, que é uma iniciativa também de trazer mais mulheres para dentro da programação, nesse caso especificamente usando a linguagem de programação Python. Bom, aqui dentro do slide eu tenho uma imagem minha que é uma foto que eu uso. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, enrolados, e na foto eu estou sorrindo e usando uma camiseta laranjada. E eu gosto de me apresentar também falando não só das questões técnicas, né? Falando um pouquinho mais do que me torna eu, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dançar e de cantar, assim, eu não tenho medo de pagar mico, né? Então, eu gosto bastante de dançar e cantar no karaokê. E eu tenho gatos, então os meus gatos estão aqui comigo sempre, então tá tudo bem, mesmo sem dançar e sem cantar no karaokê há algum tempo por causa da pandemia. Mas, beleza, o que é a BOSS, né? Como que a BOSS surgiu, o que ela faz e por que ela tá aqui? A BOSS é um programa de mentoria para a gente trazer grupos subrepresentados assim, para dentro do software livre, para dentro da tecnologia. Né? Então, quais grupos subrepresentados? Assim, tem uma variedade. Né? A gente começou a primeira vez trazendo mais mulheres e focando em mulheres negras e pessoas com deficiência. Agora a gente está abrangendo um público maior de não só mulheres cis e trans, mas também agora trazendo homens trans, mais pessoas negras, mais pessoas com deficiência para dentro do nosso programa de mentoria, que é o foco de trazer essas pessoas que geralmente a gente vê pouco dentro do mercado de tecnologia, né? E como a gente faz isso, assim? O nosso foco é recepcionar e guiar essas pessoas dentro de todo o processo de contribuição de comunidades de software livre, assim. Então, muitas vezes, quando a gente tenta entrar em alguma comunidade, em alguma coisa nova, a gente fica meio sem saber o que a gente tem que fazer, como que acontece, assim, quais são as regras, assim, daquele ambiente, sabe? Assim, como que a cultura daquele ambiente. Então, o nosso foco é a gente recepcionar, mostrar para as pessoas o que elas precisam saber, não só tecnicamente, então a gente fala também da parte técnica, a gente mostra, olha, é importante você saber um pouco de alguma linguagem de programação, é importante você saber um pouco sobre como versionar o que você está fazendo, é importante você saber esse tipo de ferramenta, esse tipo de coisa. Então, a gente fala bastante da parte técnica, mas tem uma parte que muitas vezes as pessoas não percebem e a gente acaba deixando meio por aí. O foco da BOSS é a gente trazer nisso no que é o processo, o que você precisa de outras habilidades não técnicas para você fazer isso, e não é porque são habilidades não técnicas que não são habilidades difíceis, tá? Então, a gente tem aqui a gente olha para como você se comunicar bem, como você consegue contribuir, como tirar boas dúvidas. E esse projeto que surgiu ano passado, assim, a gente tem aqui dentro desse slide, a gente tem aqui uma medalhinha de vencedor, né? Que a gente participou de um concurso da Gnome, que é uma das maiores empresas de software livre do mundo. Né? E a gente participou de um concurso com eles, tinham mais de 150 projetos inscritos, mais de 40 países participando, e nós ficamos em primeiro lugar. Foi assim um ano de muito aprendizado, um ano de muita coisa que a gente fez, e que no final, assim, ver o seu trabalho sendo reconhecido é fantástico, mas assim, o tanto de gente que eu conheci, o tanto de pessoas que contribuíram, o tanto de pessoas que depois de passar pelo nosso projeto conseguiram uma vaga de estágio ou conseguiram um emprego, alguma coisa assim. É muito maravilhoso ter essa sensação, assim. E eu vou falar, assim, por que esse projeto existe e o que é a crise de diversidade dentro do software livre, assim.
bom, diversidade, por definição, é diferenças individuais e sociais. E aí tem, por exemplo, experiência de vida, estilo de trabalho, personalidade. Mas a gente tem também que olhar algumas questões de diversidade que vão um pouco além, assim, eu sou diferente de você porque eu gosto de uma série uma série que você não gosta, por exemplo. É um jeito de nós sermos diversos, mas tem algumas questões, algumas características da diversidade que acabam dificultando mais ainda, acabam trazendo um peso para algumas pessoas entrarem no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho assim da tecnologia, né? Então, por exemplo, raça, status socioeconômico, classe, gênero, orientação sexual, origem que você vem assim da cultura da sua origem mesmo, filiação religiosa, política, todas essas coisas acabam trazendo uma dificuldade. Assim, você não vai ter uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho porque você gosta de uma série que a outra pessoa que está te entrevistando não gosta. Mas, assim, quando você tem alguma dessas outras características, já é mais difícil de você chegar nessas oportunidades. Então, o objetivo da gente aqui é a gente facilitar com que mais pessoas tenham mais oportunidades para entrar nesse mundo e que elas estejam preparadas, minimamente preparadas para poder fazer algum processo seletivo, para trabalhar com isso e para decidir que foi legal enquanto durou, mas não é esse o caminho que eu quero seguir, também tudo bem, assim. Então, é uma coisa que a gente gosta, que as pessoas possam ter autonomia ali dentro. Né? Mas realmente a gente tem uma crise de diversidade. A gente trouxe ali uma pesquisa, né, do Stack Overflow, em que apenas 5%, 5,35% dos contribuidores de software livre são mulheres. Né? Então, assim, você já tem uma diferença aí de muitos por cento, e você fala, cara, péssima, né? Essa estatística a gente precisa mudar. Mas quando você vê para trazer para contribuidores core do software livre, que são pessoas que não apenas mandam contribuições esporádicas, mas pessoas que trabalham diretamente, a gente cai para 2,3%, que a gente cai para metade das poucas mulheres que a gente já tinha ali dentro. Eu não trouxe uma estatística aqui, mas quando a gente vai para pessoas negras, a gente também está em torno de 3%, e quando a gente vai para pessoas trans, a gente está em menos de 1%. Assim. Então, são estatísticas, são percentuais baixíssimos dentro do software livre. Essa crise existe, essa crise está aí. E agora eu trouxe um mapa, né, para falar aqui sobre os pull requests, as contribuições que são feitas ao redor do mundo. Né? Então, aqui dentro do meu slide, eu tenho um mapa, um mapa mundi, assim, que ele está marcando algumas cores em alguns países. E ali ele mostra a porcentagem de contribuições rejeitadas, dependendo do país que você mora. Assim. Isso aqui veio de um estudo que foi publicado na I3E, que é grande, então depois tem todas as referências, eu vou deixar para colocar na descrição depois aqui. Mas a gente vê que, por exemplo, dentro ali nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem cerca de 10 a 20% das contribuições que foram rejeitadas. Quando a gente já vai ali para o Brasil ou para alguns países no sul da África, a gente já vai para a partir de 50%, entre 50% e 100%. Então, assim, a gente tem uma rejeição altíssima. Então, a gente consegue ver que contribuir quando você está dentro de alguns outros países que não são o foco ali, principalmente ali, por exemplo, de alguns lugares na Europa e na América do Norte, a chance da sua contribuição ser rejeitada é bem maior. Então, assim, quando a gente fala tem poucas mulheres, tem poucas pessoas trans, tem poucas pessoas negras, mas onde você está no globo também influencia bastante, né? E por que a gente tem que se importar, assim, sabe? Legal. Mas por que trazer? Eu estou muito bem, assim, dessa forma, do jeito que está com as coisas atualmente, assim. A gente tem que se importar aqui porque a gente tem um número crescente de ofertas de empregos dentro da área de tecnologia, dentro do software livre. E quando você consegue preencher essas vagas com pessoas diferentes, com mais diversidade, você consegue trazer perspectivas diferentes para você ter um projeto que é de fato inovador e que de fato atinja o mais gente possível. Assim. Um exemplo que eu gosto de trazer é de uma secadora de mão, assim, sei lá, você vai no banheiro e seca a mão no negócio automático que joga um ventinho na sua mão.
tem vídeos, né, de pessoas brancas indo usar e funcionando, e quando uma pessoa negra vai usar, ele não funciona porque ele não consegue, pelo contraste ou por todas as coisas que estão ali atrás, a pessoa não consegue usar aquilo dali, assim, é para ser uma tecnologia super simples, uma tecnologia para quem vai no banheiro do shopping, de algum lugar, algum banheiro público, conseguir acessar. E não acontece. Se a gente tivesse mais pessoas negras, mais pessoas diferentes ali dentro, provavelmente isso seria uma coisa que não aconteceria, porque a gente ia estar pensando, a gente ia estar vendo esse público ali, sabe? Então, quando a gente tem diversidade, a gente atinge mais público, a gente consegue desenvolver softwares, a gente consegue desenvolver aplicações, a gente consegue desenvolver coisas que tragam dentro daquele código ali menos preconceito, menos racismo, menos dificuldades e menos barreiras para diversas pessoas, né? E como que você faz para contribuir, assim? A gente tem toda uma série de habilidades que a gente precisa fazer, assim. Então, agora eu já sei que eu preciso me importar, agora eu já sei que eu preciso trazer mais diversidade aqui para dentro de onde eu estou. O que a pessoa precisa saber para poder contribuir com o software livre, né? Tem uma série de habilidades que eu comentei ali no começo, então tem todo o processo de contribuição, comunicação técnica, você tem que saber se comunicar bem tecnicamente e não tecnicamente também. Tem ali, tecnicamente, dicas de programação, como fazer testes automatizados, como você escrever uma boa documentação, como você lê uma boa documentação, como você lê um relatório de erros para você poder entender. Então, assim, uma série de habilidades que você precisa aprender, né? Então, com isso, dentro aqui da Boss, a gente tem ali essa contribuição. Quando você faz uma contribuição, ela gera uma documentação da sua experiência e vira uma espécie de portfólio para você. Então, você consegue registrar e demonstrar os trabalhos que você fez ali. E, além disso, você tem ali você acaba gerando algumas conexões com algumas pessoas que podem te ajudar a achar um emprego no mercado de trabalho depois. Você quer trocar de emprego, quer ir para outro país, quer fazer alguma coisa, então essa é uma possibilidade que você tem. Mas como a gente vai fazer para contribuir, assim, né? Eu tenho aqui eu trouxe aqui três coisas que são importantes, assim. Quando a gente tem mentoria para a gente contribuir, já ajuda bastante, né? A gente consegue levar isso para frente também. Então, assim, você está aqui contribuindo para software livre, o que você pode fazer para ajudar outras pessoas? Então, ali você pode mentorar outras pessoas e trazer mais pessoas para dentro do seu time. Tem mais oportunidade de emprego e você acaba criando ali algumas habilidades não técnicas, como comunicação. Você acaba criando laços com a comunidade, ganhando algumas novas amizades também. E sempre tem alguns eventos para ensinar coisas técnicas e não técnicas também. Mas, assim, nem tudo são rosas dentro do software livre, né? Como eu falei. O software livre tem uma reputação bem ruinzinha. Aqui dentro desse slide eu tenho um print de 3 tweets que fizeram quando a Gnome postou lá: olha, a Boss, o projeto da Boss, ele é super legal, fala de diversidade, fala de não sei o quê. E aqui eu tenho 3 tweets que foram feitos em inglês, né, que é o pessoal perguntando por que você tem que trazer gênero ou raça para dentro da tecnologia. A tecnologia é um nível de pensamento, é experiência, não tem nada a ver com gênero ou raça. Se você for bom, independente do seu gênero ou da sua raça, você está dentro. Então, mas não, a realidade não é essa, né? Porque, assim, para você conseguir trazer pessoas aqui para dentro, as pessoas têm que ter possibilidade, têm que ter oportunidade, né? E a gente está ajudando a criar essas oportunidades para essas pessoas. Tem outra pessoa concordou, né, com esse primeiro tweet. Eu estava pensando exatamente isso. Os times têm que ser com base nas habilidades das pessoas, e não porque é uma pessoa negra ou porque é uma pessoa de um gênero diferente. Geralmente, quando você olha nesse tipo de tweet, esse tipo de coisa, você vai olhar onde a pessoa trabalha, você acaba vendo um ambiente completamente homogêneo. Principalmente homens brancos ali entre os 20 e 30, 40 anos, mais ou menos, de países que falam inglês nativamente, de uma classe social muito parecida. Então, assim, é muito fácil falar quando você está dentro desse ambiente homogêneo que a raça não importa, que a classe social não importa, que o gênero não importa, porque você simplesmente não percebe, né? Então, tem esse último tweet que, assim, isso é a discriminação, e as barreiras sociais acabam trazendo
uma falta na educação, que é uma coisa que a gente vê. Como que a gente vai trazer essas pessoas para dentro? Então, assim, é um ótimo pensamento, sabe? A gente precisa fazer isso e a gente precisa olhar para onde que estão as barreiras para a gente... Não vou dizer que a gente vai destruir essas barreiras, mas que a gente vai dar ferramentas para a gente passar por essas barreiras e ajudar a, pelo menos, nivelar ali para as pessoas conseguirem acessar essas oportunidades que existem. Né? E o que é a comunidade BOS, assim? Bom, eu comentei que ela surgiu dentro desse contexto, né, do concurso da Gnome, mas a gente pensou assim, vamos fazer um projeto. E no final a gente acabou virando uma comunidade, a gente acabou trazendo mais gente, a gente tem ali várias pessoas que fazem acontecer e a gente vai, sabe, assim, como se fosse uma engrenagem, cada dentinho da engrenagem se juntando ao outro para as coisas acontecerem, né? Então, e eu trouxe aqui uma citação, né, uma referência também de um artigo que saiu na E3E, que fala que a gente precisa de uma força de trabalho inclusiva e diversa, né? E que para conseguir isso, a gente precisa de ferramentas e processos e educação para a gente poder fazer isso. Então, a BOS, ela trabalha ali de forma ativa e intencional para trazer mais engajamento dessas pessoas, para ter um espaço seguro, porque não adianta eu falar, nossa, vamos colocar mais pessoas diversas, e essas pessoas encontrarem justamente essas pessoas que fizeram aqueles tweets que eu mostrei para vocês agora. Né? A gente precisa que essas pessoas se sintam confortáveis dentro daquele ambiente para elas conseguirem se desenvolver tecnicamente, se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, assim, não adianta a gente simplesmente pegar a pessoa e jogar lá se ela não tem um ambiente seguro, se ela não tem um espaço que ela se sinta confortável. É igual uma planta. Eu vou trazer uma analogia de uma flor. Se você coloca, eu quero trazer muito essa flor. Você vai pegar a flor, coloca num vaso de planta que não tem o adubo necessário, que não tem a terra que ela gosta, que o tipo de iluminação não é o adequado para ela. Ela não vai ser uma flor linda e maravilhosa como ela poderia ser. Então, a gente trabalha aí dentro dessa questão. A gente traz mentoria individual e especializada, assim, focada em uma pessoa. Então, a gente tem uma pessoa mentora para cada pessoa que está participando, para a gente trabalhar também com essa distância que a gente tem entre a confiança da pessoa e o que ela de fato sabe. Então, tem muita gente que sabe muito mais do que ela acha que sabe. E isso é uma coisa muito importante da gente tratar. Bom, e a BOS aqui é um conjunto de coisas, né? A gente tem as nossas participantes, que a gente chama de Little Siblings, que são irmãozinhos, né? E a gente tem ali a organização que faz as coisas acontecerem. A gente tem ali também um outro conjunto de pessoas que faz ali um onboarding, né, para trazer as pessoas para dentro, que fazem mentoria, dão as boas-vindas, que falam de carreira. E a gente tem outras pessoas embaixadoras de outras comunidades que depois que a gente treina as pessoas aqui, a gente dá, pega na mão assim, fala assim, olha que legal esse projeto, e traz junto uma pessoa que estava aqui para a gente poder fazer com que as pessoas consigam sair. Esse daqui tá, como eu comentei para vocês, a gente tem 3,6% de pessoas desenvolvedoras que são negras, e não são só no software livre, aí contando tudo, e menos de 1% de pessoas desenvolvedoras que são trans. Como que funciona as nossas boas-vindas aqui dentro da BOS? A gente tem aulas virtuais que acontecem semanalmente. Essas aulas, elas ficam gravadas em vídeos e elas são disponibilizadas depois no YouTube. Além dessas aulas semanais, a gente tem uma mentoria semanal, que é uma pessoa com uma pessoa mentora, então um participante para uma pessoa mentora, para a gente fazer ali da melhor forma, mais humanizada possível. A gente tem ali a prática, então toda semana tem uma tarefinha de casa, e a gente incentiva que essa tarefa de casa seja feita em dupla, para a gente poder fazer com que as pessoas saibam trabalhar em grupo, que elas consigam tirar as dúvidas e irem se ajudando, e a gente ter, de fato, uma comunidade ali, uma relação de apoio e ajuda aqui dentro. Beleza? Mas como a gente faz isso? Assim, como que a gente pega tudo isso e faz acontecer? A gente escolheu um projeto de software livre brasileiro, né? Por que a gente escolheu uma comunidade brasileira? Porque as pessoas já vão ter que aprender muita coisa, técnica e não técnica, como eu já falei várias vezes aqui dentro desses últimos minutos. E quando a gente traz uma barreira do idioma, já é uma outra dificuldade. Então, a gente trazer uma comunidade brasileira, no caso, é um projeto de chatbot, a gente trazer uma comunidade brasileira
aqui para dentro, que a gente trata tudo em português, a gente já facilita, porque a gente consegue fazer com que a pessoa foque ali nesse primeiro momento nas habilidades técnicas que ela precisa ter, nas habilidades não técnicas que ela precisa ter, e quando ela já tiver bem consolidado esse grupo de habilidades, a gente consegue com que ela vá para outras comunidades que falam inglês, e aí elas não precisam aprender essas duas coisas que elas já aprenderam aqui dentro. Ela precisa trabalhar ali, por exemplo, no idioma. Então, a gente já tem ali uma base, uma boa fundação ali para dar suporte e apoio para as pessoas. Né? E o que é a iniciativa? Como que a gente faz aqui dentro desse tempo, né? Dentro da cronologia do programa. Então, a gente primeiro aprende sobre as comunidades, o que é uma comunidade software livre, quais são as tecnologias, quais são as linguagens de programação que as pessoas usam. Num segundo momento, a gente ensina coisas específicas dessa comunidade que a gente escolheu. Então, as coisas mais técnicas dentro dessa comunidade. Num terceiro momento, as pessoas, ao invés de apenas usarem, elas criam seus próprios chatbots. Então, ali no segundo momento, ela aprendeu a usar, aprendeu a fazer e criar. No terceiro momento, ela cria e ela resolve bugs de coisas que estão ali, que ela usou e que ela falou, isso daqui poderia ser melhor, ela faz isso. No quarto momento e último momento é quando ela tem autonomia e confiança para contribuir com outras comunidades. E aí, nesse segundo momento aqui que eu comentei, que é onde a gente traz aqui conceitos de chatbot, no caso a gente usa um dos frameworks de chatbot, que é o Rasa. Então a gente fala um pouco da arquitetura do Rasa, fala do Python, fala o que são alguns outros conceitos específicos, como que a gente cria o chatbot até o momento da gente entregar esse chatbot para quem a gente quer que use, né, para o nosso usuário de chatbot. E nesse terceiro momento, as pessoas trabalham nos problemas, nos bugs que foram reportados, no que elas acharam, se comunicam, tiram dúvidas, trabalham com as pessoas que cuidam da comunidade, trabalham também com documentação. E ali, no último momento, a pessoa está preparada para ir para fora, assim. Na primeira temporada, que rolou ano passado, a gente teve 12 encontros semanais e a gente teve 45 contribuições dentro do nosso repositório, do nosso projeto. Foram 12 pessoas que participaram e a gente teve ali 12 pessoas criando os próprios repositórios dela, criando ali o projeto delas do zero. A gente teve muitas contribuições, muitos bugs que foram achados também, e achar bugs é uma coisa importante. Uma coisa que as pessoas falam assim, putz, achei um problema, e agora? O que eu vou fazer? Vai lá e fala, registra esse problema, porque alguém tem que saber que ele existe para poder começar a resolver. Então, é uma coisa importante mesmo. Eu trouxe aqui, nesse slide, eu tenho um gráfico, né, das contribuições que foram feitas nesse projeto dentro de... deixa eu ver. De abril até outubro do ano seguinte. Abril de 2019 até outubro de 2020. Entre abril de 2019 e dezembro de 2020, a gente tinha ali várias contribuições, porque tinha um grupo trabalhando ativamente. E ali de janeiro de 2020 até julho, agosto de 2020, tinham poucas contribuições. Quando a gente começou o projeto ali em agosto, a gente teve um aumento de contribuições dentro desse chatbot. Beleza? Deixa eu passar aqui. E a gente falou também a gente teve aqui dentro dessa primeira temporada da Boss, a gente teve entrevistas. O que a gente pensou? Muitas vezes as pessoas, elas estão ali, mas elas não estão confortáveis para falar, para participar, porque elas não veem pessoas como elas. E aí, dentro dessa primeira temporada, a gente fez uma série de entrevistas para trazer mulheres incríveis dentro da área que elas trabalham, principalmente dentro da tecnologia, para falar sobre o que elas fazem. Então, aqui dentro desse slide, eu tenho aqui sete imagenzinhas que são as chamadas para esses vídeos. Esses vídeos estão no YouTube, também vou pedir para deixar a playlist das entrevistas aqui depois. E a gente aprendeu que é muito difícil manter o ritmo quando muita gente está fazendo trabalho voluntário. Então, uma coisa que a gente tem pensado é em como a gente consegue engajar as pessoas para poder fazer esse trabalho continuar, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente está em constante contribuição. E se você que está aí do outro lado vendo quiser falar, tive uma ideia, como que a gente faz para dar patrocínio para as pessoas que estão participando. Eu tenho uma ideia de uma iniciativa muito legal, eu já trabalhei com isso e quero ajudar vocês aí na Boss também, só falar comigo, eu vou pedir para deixar meus contatos aqui embaixo.
Beleza? A gente participou do Community Engagement Challenge, que eu trouxe as medalhinhas de cada uma das etapas que a gente passou, mas eu já mostrei que a gente acabou vencendo o desafio. E eu queria agradecer também todo mundo que participou da Boss lá no passado e todo mundo que está aqui assistindo a Boss hoje, porque a gente trabalha em comunidade e trazer mais pessoas boas e diversas para dentro da comunidade é uma coisa que a gente gosta de fazer aqui na Boss. Então é isso. Queria agradecer pelo espaço, pelo tempo. Muito obrigada aí para o pessoal da Bots Brasil também fazendo a conferência da Bots Brasil 2021. Muito boa. É isso.